Daniel capítulo 4, verso 27 em diante. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, e ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos para cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros, e aos meus grandes fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Senhor amado, mais uma vez na Tua presença, Pai, nos colocamos e pedimos a Deus que o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite. Nos colocamos como sedentos e famintos de Ti, Senhor, e queremos, ó Pai, que a Sua graça poderosa, a graça que fortalece, a graça que potencializa, se derrame, Senhor, em nossos corações nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo. Também em nome de Jesus Cristo nós declaramos agora que todo demônio, todo espírito contrário, maligno à palavra de Deus neste lugar, seja amarrado, seja impossibilitado de agir, em nome de Jesus Cristo. Profetizamos, ó Deus, que cada vida aqui é terra boa para a semente da Tua palavra, Pai, que a Tua palavra germine e dê muito fruto, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria compartilhar nessa noite um momento que nós vivemos em nosso Brasil, nosso planeta, um momento extremamente apocalíptico. Nós nunca vivemos numa situação como essa, nunca estivemos tão perto de vivermos o juízo de Deus. Quando nós olhamos tanta imoralidade, tanta injustiça social, um país que quem tem dinheiro fica imune. Se você tem dinheiro, você sai ileso. Aquele que não tem dinheiro, às vezes cai na justiça, cai lá e fica mofando, esquecido. Nós estamos diante do crime que está crescendo. O crime crescendo cada vez mais. E quem sustenta o crime? É aquele que é viciado em drogas. Os viciados, às vezes, são pessoas que você conhece, às vezes pessoas que você ama e que estão perto de você. Mas aquele dinheirinho que ele ganha, ele reverte para o crime, e o crime cresce por causa desses viciados. Se os viciados não existissem, não existiria também o crime, porque eles sustentam o crime. O seu dinheiro faz com que roubem banco, o seu dinheiro arma os bandidos. Nós nunca vivemos um tempo como esse. O lamaçal de corrupção, quando nós olhamos, ligamos a televisão e cada dia se denuncia, alguém recebeu uma delação premiada, alguém foi um desses delatores, e se coloca... E aí se abre a boca e se descobre cada vez coisas mais terríveis. Nós olhamos, por exemplo, um exemplo que nós estamos vendo presente é a Petrobras. A Petrobras, irmãos, deve ser muito boa, porque se roubaram bilhões, trilhões, e ela ainda não quebrou. Eu creio que já está perto de quebrar. E a gente olha para isso e nosso coração se revolta. O dinheiro seu, que tão suado, que você luta, muitas vezes vai pelo ralo.
por causa de tantas contas, tantos impostos, tantas coisas que não se revertem em benefícios para a nossa vida. Um país injusto, um país em que você elege alguém, você coloca ela no poder para ser um deputado, que vai fazer leis a teu favor. Não, ele esquece de quem elegeu e ele faz leis para si mesmo. E eles mesmo elegem o seu aumento de salário. Eu penso que não deveria de ser assim. Quem deveria de votar, o quanto eles deveriam ganhar, deveria ser o povo. Deveria de ser haver uma eleição para quanto vai ser o aumento desses deputados, senadores, essas autoridades. Mas quando eles têm que votar alguma coisa que é benefício do povo, eles esquecem aquela lei e aquilo que vai ser o benefício teu. Fica mofando e esquecido. Mas aquelas leis que nos prejudicam e que são a seu próprio prazer, seu próprio benefício, e que às vezes eles ganharam dinheiro de alguém para aprovarem aquela lei, essas vezes passa. E aqueles na qual nós elegemos, aqueles que são os cristãos, que deveriam de ser luz, que deveriam de ser exemplo, que deveriam de ser profeta, uma voz profética no meio daqueles lá, eles não fazem nada e às vezes se corrompem também juntos. O que nós temos que fazer, irmãos, é orar. E a igreja, irmãos, a igreja evangélica brasileira, que fala da igreja, que não se prega mais santidade, que não se prega mais compromisso com Deus. E que a igreja brasileira já não pode mais dizer, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque está vivendo um momento muito de intimidade com o mundo, em que está até gostando do momento que está. Por isso que às vezes Deus permite lutas, Deus permite guerras, Deus permite situações para nós abrirmos os nossos olhos diante de Deus. Senhor, que o Senhor não deixe nós ficarmos de uma maneira confortável, que o Senhor nos incomode, Pai, que o Senhor nos dê lutas, para que a gente cada dia se aproxime cada vez mais do Senhor, em nome de Jesus. Nós vivemos hoje uma geração que desaprendeu a orar. Eu tive minhas experiências com Deus e com o Espírito Santo na minha adolescência, com meus 14, 15 anos, e eu lembro, irmãos, que a gente ia para uma vigília de oração, e a vigília de oração, ela ia até o romper da manhã, até as 5:30 da manhã, 6 horas, e alguém tinha que bater palmas assim, amém, amém, para poder fazer parar, porque a gente não parava de orar. Hoje, irmãos, se você faz uma vigília até 2 horas da manhã, se você começa a orar mais de 1 hora, as pessoas já estão se levantando da sua cadeira, não tem mais argumentos para falar com Deus, já estão lendo a Bíblia. Parece um fariseu, porque ele não lê a Bíblia na casa dele, mas ele quer ler na vigília, que é num lugar para ele orar, ele quer ler a Bíblia. Ele fica lá sentado lendo a Bíblia. Meu irmão, está faltando argumentos, está faltando intimidade com Deus. E tem pessoas que conversam tanto, que tem tanto argumento, tanta coisa para falar, mas não sabem falar de Deus, não sabem falar das coisas do Senhor. Isso, irmãos, são coisas que podem gerar sobre nossas vidas juízos de Deus. E a igreja precisa acordar. Nós, como povo de Deus, nós precisamos acordar, a levarmos um compromisso de verdade com Deus, um compromisso forte e sério com Deus, o Deus da nossa vida. Esse capítulo de Daniel, irmãos, é um capítulo diferente desse livro. Ele está na forma de um depoimento do próprio Nabucodonosor. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que ele começa, no capítulo 4, você vai ver que o primeiro versículo ele fala assim, o rei Nabucodonosor a todos os povos e nações. A gente fica pensando, como que um homem pagão é responsável por um capítulo da Bíblia? Porque esse rei, ele teve uma experiência com o Deus de Israel. E Deus sempre usou alguns momentos de cativeiro na história de Israel, na tentativa de os curar, na tentativa de os aproximar do próprio Deus que eles professavam ser. E a Babilônia, de qual a gente fala tanto mal, foi a cura do povo judeu, do povo de Israel, da idolatria. Porque você vai ver no Novo Testamento, lá em Jesus, já não se fala mais em Baal, em Baalins, em Astarotes, não fala mais nada disso, porque o povo foi curado através desse tempo de 70 anos na Babilônia. Mas muitos se perderam, muitos se acabaram, muitos se misturaram, muitos deixaram perder a sua tradição, a tradição na qual eles eram chamados o povo do Deus único, o povo uniteísta. Amém, queridos? E eu queria compartilhar algumas coisas importantes aqui, nesse capítulo de Daniel. Em primeiro lugar, a pergunta que você vai fazer é, será que a igreja está salgando nos nossos dias? Será que a igreja está fazendo diferença? Daniel era o chefe dos magos. Ele foi chamado para interpretar um sonho. Mas interessante que Nabucodonosor não chama Daniel de prontidão. E chama primeiro todos os magos. E vieram todos lá. Ninguém conseguia interpretar esse sonho que Nabucodonosor teve de uma grande árvore. É uma árvore que crescia, ela ficava tão frondosa, gigantesca, que atingia os céus.
E nessa visão, nesse sonho, diz que se cortava a copa dessa árvore, jogava-se as folhas pelo chão. Aquela árvore era uma árvore que trazia benefício aos animais do campo, às aves dos céus, representando o próprio Nabucodonosor, um homem influente. E que, de repente, essa árvore é cortada e arrancada com suas raízes, jogada e encarcerada, ainda é presa com correntes. O que quer dizer essa visão? E aí parece que ele deixa para chamar Daniel, por último. E quando a gente olha para irmãos, para Daniel que ele representava naquela época na Babilônia, Daniel era o chefe dos magos. Além de ele ter um cargo político lá na Babilônia, ele era chefe dos magos. Você imagina que tudo que era feiticeiro que havia naqueles dias, tudo que era macumbeiro, todo aquele que fazia mandingas, fazia qualquer tipo de coisa lá, o chefe era Daniel. Daniel era o chefe desses caras. Imagina como é que Deus colocou, e assim, pensando assim, qualquer um pensaria hoje, daria um nó na cabeça. Como você foi trabalhar com os feiticeiros? Né? Você já viu alguém que Deus ele pede para Deus, abre um emprego, abre uma porta. Eu lembro de um irmão que ele pediu para abrir uma porta, e nós oramos por ele. E sabe onde ele foi trabalhar? Num centro espírita. Era uma empresa espírita lá, de ações sociais e tal, né? E aí, sabe, moço, teve muita gente que criticou aquele moço. Não, isso não é de Deus. Como não é de Deus? Você não pediu para Deus um emprego? Foi, pastor, eu pedi. Deus não abriu essa porta para você? Você vai lá, seja luz lá. E um dia a patroa dele chamou e falou assim para ele, olha, você é um rapaz diferente. Que a gente possa conseguir outras pessoas igual a você para trabalhar conosco. Gente honesta, gente que faça a diferença aqui. Sabe, irmãos, você não imagina o que Deus tem. Daniel estava assim nesse meio. E aí, irmãos, Daniel era um camarada ocupado, mas ele tinha comunhão com Deus. Daniel era um homem ocupado, mas ele não se contaminou. E nós temos que entender, irmãos, que nós estamos inseridos num mundo corrupto e mau, mas nós não podemos nos contaminar. Nós temos que viver uma vida, dizer ao pecado, repúdio ao pecado, se afastar de tudo aquilo que é errado e dizer não diante das coisas erradas, porque Deus nos colocou, é para ser sal do mundo, não é sal no saleiro, é sal do mundo. É você ser luz no meio da escuridão. Não adianta a gente estar hoje nós estamos aqui todos juntos, cristãos, servos de Deus, gente boa, gente abençoada, mas hoje você está recebendo alimento para amanhã. A tua guerra não é aqui, a tua guerra é amanhã lá no teu trabalho. É lá na tua família que não é cristã, é lá na tua escola onde você estuda, é lá que você vai ser luz, é lá onde você vai ser instrumento na mão de Deus. E a segunda pergunta que nós fazemos aqui, por que o juízo veio para Nabucodonosor? Eu queria que você pensasse algumas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, injustiças sociais. Repitam comigo, injustiças sociais. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um Brasil de injustiças. Ainda que fale assim, não, o povo cresceu, a classe pobre cresceu. Irmãos, ainda há muita injustiça social. E às vezes os programas que o governo cria, que são programas chamados sociais, entre aspas, esses programas são programas eleitoreiros, para ganhar votos do pobre, para enganar o pobre. Não é programa que levanta. Como diz assim aquele ditado, não é a vara para pescar. Você quer dar o peixe para a pessoa, para ficar dependente sempre de você. Então nós vemos alguns programas sociais, alguns lugares, irmãos, que se cavar tem água, e é um lugar seco, e ninguém investe, ninguém ajuda, o governo não ajuda nisso. E o que se gasta com bolsa, tem bolsa presidiário, bolsa não sei o quê, sabe lá para onde vai esse dinheiro, irmãos, poderia estar investido nisso, na pobreza, investir em melhorar a qualidade de vida desses lugares áridos e difíceis. E não tem coisa, irmãos, na palavra de Deus que traga juízo de Deus como injustiças sociais. E nós deveríamos, como igreja, irmãos, estar envolvidos nisso. Eu penso que às vezes, como célula, nós fazemos muito pouco, mas nós fazemos alguma coisa. Às vezes alguém fica desempregado na célula, os irmãos ajudam, um ajuda aqui, outro ajuda ali, paga a sua conta de luz, paga isso, paga aquilo. Isso, irmãos, é o papel da igreja, o papel dos irmãos que fazem isso, dão uma cesta básica para um irmão que ficou desempregado naquela célula, um ajuda o outro, e aquele dia que aquele irmão ele recebe o emprego, ele vai agora imbuído do mesmo sentimento, que ele foi ajudado, agora vou ajudar o outro também. E quando às vezes a gente vê alguém, uma célula que está com o coração fechado, e que não ajuda, e que não se importa, essa célula não cresce. Nós temos que estar imbuídos de um sentimento, de estar envolvidos na comunidade,
como algumas células que nós vimos em alguns lugares aí no mundo, que eles ouviram lá, alguns países, acho que é da África, que eles pegaram o grupo da célula, reuniram algumas células juntas e foram na delegacia de polícia que estava abandonada e no caos. Eles foram lá, nós viemos aqui para ajudar isso aqui, pintaram toda aquela delegacia, arrumaram, fizeram parte elétrica, fizeram tudo voluntário. Nós estamos aqui inseridos nessa comunidade, nós queremos abençoar a comunidade, em nome de Jesus. Irmãos, nossas leis não são justas. E nós temos que orar, Senhor, faz a tua obra nesse lugar, muda essa história. Muda a história da nossa nação. Nós queremos ver leis justas. Nós queremos ver um momento diferente dessa nação. Tem que ter esse clamor, nós temos que ter esse comichão dentro do nosso coração de mudanças. Nós temos que estar impactados e desejosos, Senhor, tem que dar uma mudança, traga uma mudança para a nossa nação. Segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos com Nabucodonosor, é que Deus deu tempo para ele se arrepender. Olha esse verso 29, irmãos. Esse 29, a parte A dele, diz assim: ao cabo de 12 meses, Deus deu 1 ano. Deus falou para ele, Deus deu um sonho, Deus deu a interpretação desse sonho, Deus falou o que ele tinha que fazer, e ainda o profeta deu conselhos do que ele deveria fazer, mas ele não ouviu. E eu falo para os irmãos, Deus sempre está falando conosco. Deus está nos alertando. É aquele caso, irmãos, quando a gente olha assim, é tempo de se arrepender, aí a gente toma algumas resoluções erradas. A gente encontra, às vezes, algumas pessoas que estão afastadas da igreja, e você fala assim, por que você se afastou da igreja? Ah, é porque eu fiquei magoado com fulano, e começa a chorar lá. Meu irmão, você se afastou de Deus, você tomou uma decisão errada e deliberada de se afastar do caminho, se afastar dos irmãos da igreja, e agora você está vendo o caos na tua vida, e você não sente força para voltar. Nossas decisões, hoje nós estamos sofrendo consequências das decisões que tomamos no passado. As nossas decisões hoje vão definir o nosso futuro amanhã. São escolhas. Se você faz escolhas erradas, você não vai colher. Coisas boas você não vai colher. Se você faz escolhas erradas, coisas ruins vão vir sobre a tua vida. Eu lembro de um casal, irmãos, que o marido traiu a mulher. E traiu a mulher, e a mulher ficou com muita raiva do marido. Aí sabe o que ela fez? Ela agiu por impulso e traiu o marido. O que aconteceu? Levou demônios para dentro da sua vida e da sua casa. Essa mulher teve uma crise de acusação, teve uma crise de consciência, e aí ela começou a pensar que ia morrer, que ela tinha contraído HIV e que ela ia morrer, e começou a colocar minhoca na cabeça dela. Essa mulher entrou em parafuso, porque tomou uma decisão errada. Pensa bem na tua decisão. As nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. A escolha que você está fazendo hoje, de servir a Deus, vão determinar o teu futuro. A escolha que nós fazemos de orar pelas crianças todos os cultos, irmãos, vão determinar o futuro dessas crianças. E nós vamos ouvir testemunhos, alguns anos, daqui uns 20 anos, 10 anos, do que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque são escolhas. Quando nós determinamos alguma coisa, no mundo espiritual, irmãos, começam a se desencadear engrenagens. No mundo espiritual, coisas que nós não estamos vendo. O próprio Daniel, ele fala, no livro de Daniel, fala que Nabucodonosor era conhecido também nas regiões celestes. Que é o que você está fazendo aqui, e tudo que a gente faz aqui. E quando a gente concorda, a Bíblia fala que se 2 concordam na terra, é concordado nos céus. Porque quando você faz alguma coisa aqui, o mundo espiritual está movendo por sua causa. Da mesma forma como coisas boas, mas também como coisas ruins. Quando você começa a atrair demônios para a tua vida por decisões erradas. Porque você decidiu pecar, porque você decidiu mentir, porque você decidiu sair de uma situação difícil, de uma forma errada. Deus ama você, meu irmão. E Deus tem prazer em nos alertar. E esse verso 27 diz assim: aceita o meu conselho e põe termo. E no final ele diz assim: para que talvez se prolongue a tua tranquilidade, talvez não aconteça o mal que está dito que vai acontecer com você. Amém? Quando nós olhamos, irmãos, às vezes Deus nos revela alguma coisa. Eu sonhei que você vai morrer. Eu sonhei isso, aquilo. Meu irmão, se Deus está falando com você, alguma coisa tem que mudar na tua vida. Se Deus está te revelando alguma coisa, é para você mudar a tua atitude. Nós temos que mudar nossas atitudes. Deus está falando conosco. Agora, se você vai deixar, você sabe, isso Deus me falou, e deixou o barco correr dessa maneira, muda a sua atitude. Deus está falando com você.
Deus está te dando uma oportunidade. Deus deu oportunidade para Nabucodonosor de 1 ano, 12 meses inteiros, para ele pensar, para ele refletir, para ele mudar de posição. Mas não, ele continuou fazendo a coisa errada, continuou caminhando em direção ao mal. Nem tudo que Deus revela para a gente é que vai acontecer. Às vezes é um alerta de Deus. Eu lembro muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu era solteiro, e um dia o pastor Nilton falou assim a mim, que sonhou que eu tinha morrido. E aí ele foi contar para a esposa, para a pastora Maura, e ela sonhou a mesma coisa, que eu tinha morrido. Aí eles contaram esse sonho para mim, eu fiquei meio apavorado, né? Mas eu não era muito lá as coisas assim de sonho, eu era meio assim incrédulo com essa questão de sonho. E minha mãe, às vezes, quando ela contava um sonho tão mirabolante, tinha uma história, assim, imensa do sonho que minha mãe contava. E às vezes a gente sentava à mesa, assim, em roda da mesa, meu pai era gaúcho, né? Tomava chimarrão, né? Então minha mãe estava contando um sonho, aí meu pai queria tirar uma onda da minha mãe, então ele ficava assim, tomando chimarrão e falando assim. Minha mãe contava uma parte do sonho, isso é bom. Aí ela falava outra parte, isso é mal. Aí daqui a pouco ela contava outra, isso é bom. Não, isso é mal. E ficava assim. Então eu tinha assim, já uma certa, por causa da influência do meu pai, eu tinha uma certa resistência com os sonhos. E aí, irmãos, por que eles sonharam que eu ia morrer? Né? Eu fiquei assim pensando, e aquilo entrou pela minha cabeça, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E daí, irmãos, eu saí da minha casa para trabalhar. Não, perdão, eu estava na minha casa, estava aquele último sono da manhã, e eu tive um sonho. Eu trabalhava numa empresa em Santos, e de vez em quando eu ia trabalhar de bicicleta, eu tinha uma Caloi 10 e eu voava, que quando eu andava com aquela bicicleta, o tempo que eu levava da minha casa, de ônibus até onde eu trabalhava na Vila Matias, era 40 minutos. De bicicleta eu levava 15, 16, 17, passava em sinal vermelho, entrava em contramão com a bicicleta voando. Eu lembro de uma vez, irmãos, que eu vim com a bicicleta, entrei numa rua contramão, e quando eu entrei, veio um carro e não tinha espaço para me passar, e aquele carro foi brecando e dançando, e encostou a roda da frente, a frente daquele carro encostou na roda da frente da bicicleta. Irmãos, eu tive aquele sonho, que eu tinha ido trabalhar de bicicleta, aí eu cheguei na empresa lá, parei a bicicleta na empresa, e aí no sonho, chegou outro colega também de bicicleta, que era crente, era daqui da Peniel, esse rapaz. E nós chegamos, e eu cheguei assim, a gente ficou conversando no sonho, o sonho rolando, né? O sonho rolando com tanta nitidez, e aí de repente eu vejo um carro do chefe da oficina chegando, era um carro verde bandeira, né? Esse carro, quando ele parou assim na frente, e um senhor era o chefe da oficina, lá onde a gente trabalhava, ele vinha sempre com o filho. E aí ele saiu do carro, fechou o carro, e a gente perguntou, cadê seu filho? Aí ele falou assim, ele perdeu a hora que ele chamou assim, desculpe a palavra, aquele vagabundo perdeu a hora, né? E eu acordei, aí falei, me deu vontade, vou de bicicleta hoje. E fui correndo, ela estava voando, cheguei lá, estava tudo fechado. E quando eu olho na esquina, estava vindo o irmão da igreja. Opa, será que estou tendo um déjà vu? E aí, irmãos, o irmão chegou, né? Quando ele chegou, e aí eu fiquei tão assim, incitado com aquilo, contei o sonho para ele. Se eu não tivesse contado, eu não teria testemunha daquilo. Eu contei, olha, eu tive um sonho igualzinho, do jeito que você chegou, parece que até a mesma roupa você está vestindo, no meu sonho, eu tive hoje de manhã. E aí eu contei para ele. E aí daqui a pouco chega o carro verde, bandeira lá. E aí esse irmão me deu uma cotovelada e falou assim, pergunta para ele igual no sonho. E eu perguntei, e ele respondeu igualzinho ao sonho que tinha visto. Aí eu fiquei todo arrepiado, o que será isso, Senhor? Aí caiu a ficha. O pastor Nilton sonhou que você morreu. E aí, irmãos, aí eu pensei assim, Deus está querendo que eu acredite agora em sonhos. E aí, o que eu estava errando? O que Deus queria falar comigo? Deus não estava querendo dizer que eu ia morrer. Deus estava querendo dizer que se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, eu ia morrer. E aí, em pouco tempo, lá entrou um ladrão na minha casa e roubou minha bicicleta. Não morri mais. Estou vivo até hoje. Sabe, irmãos, Deus fala conosco. Roubaram minha Caloi 10. Deus, Ele tem prazer em falar conosco. Deus tem prazer em se revelar a nós. Deus tem prazer em nos alertar. Cuidado, o que você está fazendo? Deus tem prazer em nos alertar e Ele espera que aquilo que Ele está falando para você, que você reaja. Reage, meu irmão. Deus está falando com você que você está errado, que você tem que deixar esse caminho mal, que isso que você está fazendo vai te trazer demônios, vai trazer situações horríveis para a tua vida. Deixa o que você está fazendo, deixa o pecado, meu irmão. Se livra disso.
Corta relações com isso que você está fazendo de errado. Olha para Deus. Deus ama você. Coisa ruim pode vir para a tua vida. Você está traindo demônios para a tua vida, meu irmão. Deus te ama. E Deus está falando para você, olha, vai, faça certo. Acerte a tua vida. Porque o mal vai vir. Porque a consequência você vai colher. Eu lembro uma vez de uma irmã que chegou para mim, pastor, a minha filha adolescente ficou grávida. Por que Deus permitiu? Eu falei, irmã, o encontro do espermatozoide e o óvulo, é claro que vai nascer uma criança. Isso não é culpa de Deus, não. Por que Deus permitiu? Meu irmão, você está pecando deliberadamente. A Bíblia fala que quando você peca deliberadamente, você escolhe isso. Você está incorrendo em juízo de Deus sobre a tua vida. Amém? Demônios estão indo para dentro da tua vida, para a tua família. Terceira lição que nós aprendemos com Nabucodonosor. Ele recebeu o aviso de Deus e teve sua escolha, como nós falamos agora, mas ao invés de ele se humilhar, ele se ensoberbeceu. A hora, irmãos, que era a hora dele pegar e falar assim, puxa, Deus está falando comigo, eu tenho que me humilhar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que reconhecer meu erro. Ao contrário, ele se achou tal. Irmãos, a soberba é um pecado, irmãos, como muitos pecados, e Deus não tem prazer no pecado. O pecado é repúdio, faz com que Deus se repudie de nós, se afaste de nós. Então, irmãos, nós temos que nos afastar do pecado, mas a soberba, irmãos, é o pecado que faz lembrar Deus de Lúcifer, o querubim ungido que trabalhava, que fazia parte do seu corpo, que era daqueles de confiança. Ele era querubim ungido da guarda real, era alguém importante no meio dessa escala de tanta gente, de tantos anjos que ele tinha a seu favor. E esse querubim resolveu se ensoberbecer, resolveu ser igual a Deus, e foi banido dos céus. Por causa disso, irmãos, e quando nós nos ensoberbecemos, nós estamos ficando parecidos com Satanás, com Lúcifer. Que a Bíblia fala assim, que aqueles que exaltados serão humilhados. Quando você se exalta, quando você deixa a soberba entrar no teu coração, você está fazendo o papel de Satanás, você está sendo envolvido pelas trevas, pelo maligno. E a Bíblia fala que os humildes Deus exalta. Quando a gente se coloca numa posição humilde, quando a gente ouve a crítica de alguém, quando a gente ouve, às vezes a gente ouve conselhos de alguém, e você fala assim, quem é você para falar assim desse jeito comigo? Deus está usando a vida daquele irmão, pessoa simples, para falar com você, e você está se achando ainda. Como nós cantamos agora há pouco, nós não queremos coroas. Cantamos agora há pouco. Mas, irmãos, às vezes a gente fala assim que não quer coroa, mas vai você, por exemplo, você tem um grupo de trabalho na igreja e você não reconhece, não diz obrigado para aquela pessoa que fique brava com você. O irmão nem falou muito obrigado para mim. Não é isso que a gente às vezes fala? Nem me agradeceu. Meu irmão, você está fazendo para quem? Você não está fazendo para Deus? Então reconheça a Deus, em nome de Jesus. Em quarto lugar, a quarta lição que nós tiramos de Nabucodonosor está no verso 30. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real e para o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Irmãos, esse ponto aqui, ele tentou roubar a glória de Deus, e ele se achou. Leia comigo um texto, irmãos, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Verso 21 a 23. Atos capítulo 12, Atos 12, 21 a 23. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver ter dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Sabe, irmãos, a Bíblia fala o seguinte, que a glória dele, ele não dá a outrem, a glória de Deus, ele não dá a ninguém. Então pensa o seguinte, tudo que você fizer, a Bíblia fala assim, quer façamos, quer comamos, quer bebamos, seja para a glória de Deus. O que você faz, é para o Senhor ou é para o homem?
É para Deus ou é para o pastor Newton? Ou é para o pastor Joel ou qualquer pastor que seja? Para quem você está fazendo? É para o líder de dança? É para o líder do sei o quê? Do líder de jovens? Para quem você está fazendo? É para Deus? Se é para Deus, a glória é de Deus. E quando você recebe qualquer elogio que for, você devolve para Deus. Não, isso não é porque eu fiz alguma coisa bem feita, é pela misericórdia, mas é para a glória de Deus que eu fiz. Seja tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. O teu alvo é a glória de Deus. Eu estou fazendo para glorificar o nome do Pai. Estou fazendo para glorificar Jesus Cristo. Estou fazendo para glorificar o Espírito Santo que está na minha vida. Se for por mim, não vai sair nada bom, mas é pela misericórdia dEle. Se saiu bom, glória a Deus por isso. E se não ficou bom, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero fazer melhor da próxima. Faça para a glória de Deus. E quando você faz para a glória de Deus, você não se preocupa se você vai receber algum elogio, seja qual for. A glória de Deus. A palavra louvor, irmãos, que todo mundo pensa que quer dizer música. Não, louvor não quer dizer música, não. Vamos cantar uns louvores. Irmãos, louvor quer dizer elogio radical. Elogio que nós fazemos com os nossos lábios para Deus. Louve o Deus poderoso que você serve. Louve a Jesus. Louve o Senhor na tua vida. Tudo seja para a glória de Deus. Eu lembro de um irmão que tudo que ele falava, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Jesus, glórias sejam dadas a Jesus. Ele estava falando assim, daqui a pouco, do nada, às vezes ele estava falando com uma pessoa do mundo, e ele falou, louvado seja o nome do Senhor. O que é? Estão acostumados a glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia fala o seguinte, quando nós glorificamos a Jesus, nós fazemos movidos pelo Espírito Santo. Ele me glorificará. Jesus falando do Espírito Santo, Ele me glorificará. Nós glorificamos o nome de Jesus através do Espírito Santo que está em nós. Você quer ver uma pessoa endemoniada, você quer saber se ela está endemoniada ou está fingindo? Aí você fala assim, fale que toda a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele não consegue falar, porque está endemoniado. Mas aquele que é liberto, é livre, tem o Espírito Santo, ele glorifica Jesus com alegria, cheio de alegria. Amém, queridos? Faça para a glória de Deus, faça para a glória e louvor do nome do Senhor. No verso 37, irmãos, que nós lemos, quando diz assim, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Que reconhecimento, irmãos, que maravilha! Deus colocou de volta aos trilhos. A Bíblia fala assim que aquele que é filho, ele é disciplinado. Se você não recebe disciplina de nenhuma de Deus, é porque você é bastardo. É isso que a Bíblia fala. Uma palavra muito forte isso, irmãos. Mas somos disciplinados. Se você está recebendo disciplina de Deus, seja quem for a pessoa que falou para você, que às vezes Deus levanta profetas em nosso meio, Deus levanta que você nem dá valor, aquela pessoa simples, que está sempre do seu lado, e você fica assim, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Meu irmão, Deus está falando com você, o irmãozinho já falou tanta coisa que você precisava ouvir. E você quer que ele fique falando em línguas, se ele não estiver falando em línguas e pulando e saltando e fazendo algumas coisas, alguns chiliques espirituais, você não ouve aquele irmão. Fala assim, meu irmão, às vezes a pessoa fala assim, Deus me falou. Não precisa nada disso. Meu irmão, eu estou sentindo no coração de falar isso para você, ó. E aí a pessoa fala para você, e você nem dá crédito. Aí você fica dizendo assim para Deus, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Quando você sentou aqui, irmãos, quando você veio para a igreja, se você veio aqui como sedento e como faminto de Deus, a primeira música já falou com você, a primeira canção, a abertura do culto, aquele que abriu, leu um texto da palavra, já falou com você. Porque você veio sedento, quando você veio faminto para Deus. Agora, quando você está cheio de carne na tua vida, fazendo coisas erradas, pecando deliberadamente, escolhendo o mal, você sai da sua casa, você entra no culto, porque você vem para o culto, porque você se tornou um religioso, vir para a igreja, traz bons fluidos, né? Aquela coisa toda, e você vem para a igreja, aí você começa assim, hoje não está bom o culto não. Você sai vazio, entrou vazio, sai vazio. Mas quando nós nos colocamos como sedentos de Deus, a gente está em sintonia com Ele, aleluia. E aí você lê um texto da palavra de Deus em casa, aí chega lá o pastor lê o mesmo texto que você leu. Deus está falando com você, meu irmão. Você cantou um cântico, eu estava cantando um cântico, fazia tempo que eu não ouvia esse cântico. Aí quando você chega lá, o irmão está ali ministrando louvor, está cantando aquele cântico, porque você está em sintonia. Amém? Então em sintonia com Deus, entre em sintonia com o Senhor. E para terminar, irmãos, o historiador Arnold Joseph Toynbee
foi um dos maiores historiadores do século XX. Esse homem era inglês, e esse homem conseguiu unir a história com a religião, coisa que sempre a história sempre quer caminhar fora, e aí a resposta às vezes está na Bíblia, e às vezes o historiador não quer ir para a Bíblia, e esse homem foi um homem sério, um historiador, e ele fala assim, a história é feita quando se responde a um desafio. Qual é o desafio que você tem? Quando nós olhamos para Davi, ele vê aquele gigante afrontando o povo de Deus, e com armas e tal, e ele vai enfrentar o gigante com pedra na mão, e ele fala assim, você vem comigo, contra mim, com lanças, com escudo, com varapaus, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele aceita o desafio foi lançado para Israel, o desafio foi lançado para o rei Saul, mas ninguém aceitou o desafio, mas aquele homem, aquele pequenino, ele chega diante daquele gigante, aceita o desafio, e ele escreveu história, porque aceitou o desafio. O nosso desafio, irmãos, é ver essa nação mudada, transformada. O nosso desafio, irmãos, é que nós fomos inseridos na sociedade, e aqui em São Vicente, a gente vê essa cidade sendo transformada. Primeiro desafio, seja um intercessor. Seja um intercessor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar pelas nossas autoridades. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pela nossa cidade. Quando você olhar o lixo que está na cidade, não fique resmungando, nem reclamando, nem falando mal de prefeito, de autoridade alguma. Ore, repreenda o mal que está sobre a nossa cidade. Quando você vê um psico andando pela rua, assaltando, ore. Senhor, nós oramos para que esse mal caia por terra, esses demônios, esses principados que estão acorrentando pessoas no crime, e acorrentando eles nos vícios, que sejam libertos em nome de Jesus. Irmãos, quando a nossa igreja começou a receber um avivamento, Deus começou a mandar gente para nós, eu lembro que vieram muita gente viciada em drogas. Pastor Robertinho era desse tempo, a Salete, que foi missionária da igreja, presenciaram isso, irmãos. Quanta gente que veio de drogas e que não precisou passar em casa de recuperação nenhuma, foram libertos pelo poder de Deus. Eu creio que esse dia pode acontecer, se nós começarmos a orar, a história vai mudar na nossa cidade, em nome de Jesus. Vai mudar, eu creio, vai mudar. Eu fiz uma reunião no mês de fevereiro com os intercessores. Eu fiz um desafio para eles. Eu dei um desafio para os intercessores. Da gente chegar ao final do ano com 300 intercessores nessa igreja. Nós estamos desafiando. Eu sei que todo culto a gente está ungindo alguém, um intercessor novo aí. Nós queremos ver, irmãos, ver a igreja, uma igreja de gente que interceda. Pastor, eu não fui chamado para o ministério de intercessão. Meu irmão, para com isso. Todos nós somos intercessores. Eu sei que existe um ministério de intercessão. É aquela pessoa que ele nasceu para aquilo. E que ele acorda de madrugada, ele ora por fulano, ele sabe o nome de todo mundo, ele tem um caderno que ele fica orando por todo mundo. Talvez você não tenha isso, mas você tem uma responsabilidade de interceder. A responsabilidade de interceder pela sua família, interceder pelos seus vizinhos, interceder pelos colegas de trabalho, interceder pela sua escola, pelo seu bairro, interceder pela cidade, pela nação. Nós temos essa responsabilidade e nós temos que abraçar isso. Estamos acostumados a olhar para as nossas necessidades. Qual é a minha necessidade? Eu preciso, eu quero, é sempre eu. Comece a orar pelos outros, comece a orar pela cidade. Ontem foi a consagração de alguns pastores do nosso ministério aqui, e o pastor Wilton, ele foi ousado e chamou todos os pastores do Ministério Peniel, e chamou o povo a clamar-se pelos pastores. Irmãos, às vezes o pastor ora por tanta gente, mas tem tanta gente que não ora pelo pastor. Eu lembro um dia de um irmão falar assim, pastor não precisa de oração, pastor já é abençoado. Bom, nós precisamos de oração. Ore pelos pastores, pelos seus líderes, pelos líderes da igreja. Nós temos que ver, irmãos, fazer um movimento, irmãos, clamarmos a Deus, a cidade vai mudar, a nossa história vai mudar. Nos anos 90, irmãos, já estamos terminando, nos anos 90, São Vicente estava um caos, São Vicente estava tudo esburacado, estava abandonado, estava caótico a situação, irmãos. A igreja Peniel era ali na creche, e alguns aqui eram crianças nessa época, e nessa época, irmãos, nós começamos a orar pela igreja, porque a igreja tinha passado por um momento difícil de divisão, saiu um grupo de pessoas da igreja, aquilo causou uma tristeza no nosso coração, e essa tristeza nos empurrou, nos impeliu a orarmos mais. Começamos a fazer relógio de oração de 24 horas, depois nós vimos que aquilo não era o suficiente, começamos a fazer uma escala de jejum e oração. E todos os membros participavam dessa escala. Cada dia, no mínimo, tinha 7 pessoas que estavam jejuando por ali. E aí, irmãos,
aquilo começou a crescer na igreja, começou a crescer aquele movimento, aquela coisa toda. Então nós começamos a orar, e aí nós começamos a ampliar isso aqui, vamos orar pela nossa cidade. E aí começamos a orar pela cidade. E aí um dia alguém perguntou assim, o que nós devemos fazer? Perguntaram assim, se eu não me engano foi o pastor Nito que respondeu, vamos repreender o espírito de miséria que está na nossa cidade. E aí começamos todo mundo, todo dia a gente orava, Senhor, nós repreendemos esse espírito de miséria, porque a cidade está abandonada. Foram 2 governos seguidos do mesmo partido, que o centro da cidade tinha buraco, crateras no centro da cidade, na rua Martim Afonso chegou a ter isso. Então nós vamos orar. Não estamos aqui para fazer política, nós estamos aqui para orar. E começamos a orar. E aí alguém falou assim, vamos descobrir quem foi o São Vicente, que o nome da cidade é esse, quem foi o São Vicente? E aí a gente descobriu por que a miséria estava aqui. Era o padroeiro dos miseráveis. Tudo que era mendigo vinha morar em São Vicente, porque eram os miseráveis, era o lugar dos miseráveis. E nós começamos a repreender, e jejuar, e orar para repreender aquele espírito de miséria. E um dia, irmãos, veio um pastor que esteve na Espanha, que era dessa área de batalha espiritual, e ele falou assim, olha, eu tive uma visão de um grande gigante que está caindo de cara no chão aqui. E aí ele falou assim, e aí uma irmã teve uma mesma visão, e essa irmã teve uma visão mais detalhada ainda. Ela falou assim, eu vi um gigante que caía no chão. Essa irmã não conhecia esse pastor, nem contou isso para o pastor, mas a gente tinha ouvido aquela irmã contar naquela semana, e esse pastor contar aquilo ali. E a irmã falou assim, eu vi esse gigante caindo no chão, pastor, e olha, e aí parecia um monte de demônios pequenininhos, e tentavam levantar ele, e não conseguiam levantar aquele gigante. Aí, irmãos, tinha mudado o partido, entrou um outro partido aqui em São Vicente na eleição, e aquele prefeito começou uma revolução. E uma das coisas mais marcantes que esse prefeito fez, foi trazer a marcha para Jesus, para São Vicente. E esse prefeito que não era cristão, ele deu a chave da cidade para os pastores. E aí, irmãos, começou a mudança na cara da cidade. Na eleição seguinte, ele não foi reeleito, mas entrou um outro governo, e aí houve uma grande mudança na aparência da cidade. Só que aconteceu, a igreja que estava tão imbuída de orar e clamar pela cidade, começou a esmorecer e esfriar e acomodar. E hoje nós estamos vendo o caos de novo. E se está acontecendo isso, irmãos, nós estamos vendo, se você está sendo assaltado, se você está sendo vilipendiado, se você está sendo humilhado nessa cidade, é culpa nossa como igreja do Senhor, que nós temos que orar. Primeiro ponto que nós temos que fazer é orar, interceder e clamar pela nossa cidade. Vamos colocar de pé, irmãos. Hoje esse é o desafio. Esse texto, irmãos, do verso 27 que nós lemos, de Daniel capítulo 4, que diz assim, portanto, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça, e em teus pecados e em tuas iniquidades. A tradução, irmãos, NVI, diz assim, renuncia o teu pecado. E nessa noite, eu quero clamar, o nosso apelo a você, é que você que se está vivendo uma vida pecaminosa, renuncie. É hora de mudança. Ou você escolhe, renuncia, ou o juízo de Deus vai vir sobre a tua vida. É hora de você pensar bem, Deus está te avisando. Deus está te alertando, meu irmão. Você está fazendo a coisa errada, você está no caminho errado, deixa isso. E às vezes você pode pensar assim, pastor, mas ninguém sabe do que eu estou fazendo. E é um pecadinho que não incomoda ninguém. Meu irmão, Deus quer você inteiro para Ele. Deus não quer parte de você. Deus quer que você se firme com Ele. Que você acerte a tua vida, acerte a tua situação. Você está enrolado na vida, você está enrolado com um namoro impuro, com qualquer outra coisa. Acerte a tua vida em nome de Jesus. Hoje é um dia de conserto em nome de Jesus Cristo. Deus falou com Nabucodonosor, e olha o que aconteceu na vida desse homem. Ele se transformou num bicho, durante 7 tempos, não sei se foram 7 anos, quanto tempo foi, mas ele virou um bicho. E nesse tempo Deus tratou com a vida dele. O que pode acontecer com a tua vida, se você não ouvir Deus? Tema ao Senhor. A Bíblia fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar nessa noite. Você que está vivendo um caminho errado. Você quer viver uma vida diferente. Você quer aceitar o desafio de viver essa vida diferente. De viver uma vida santa diante do Senhor. E poder dizer em alto e bom som, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Dizer isso para o Senhor constantemente. Pode vir Senhor, pode vir buscar a tua igreja Senhor. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você está vivendo um momento triste, se você está afastado de Deus, se você está precisando venha também, saia do seu lugar, não tenha vergonha. Hoje é um dia de impacto da presença do Espírito Santo na tua vida. Hoje é um dia de mudanças.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós vamos cantar um cântico ao Senhor. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Eu queria convidar os pastores, estão aqui, os líderes, pudessem estar orando para cada um aqui na frente, em nome de Jesus. Que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Exaltamos, Senhor, tu és digno de toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor. Vem com tua graça poderosa, Senhor. Vem, Senhor, rompe, Senhor, as cadeias, Pai, que prende a vida dos teus filhos. Que o Senhor levante um povo que te busque, um povo que te adore, um povo que dê a ti louvor e adoração devida, Senhor. Levanta, Senhor, intercessores, levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo neste lugar, Pai. Espírito de Deus, vem, sopra a tua unção nesta noite, uma unção de vida, uma unção que transforma.
ó Deus eterno, nossos corações. Vem, Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus eterno, santo é o Senhor, exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Te adoramos, Deus. Tu és digno, Senhor, tu és santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Que a tua palavra impacte o nosso coração nessa noite, Deus. Aleluia, aleluia.